do ensino público. E você trabalha para um jornal como todos os jornais brasileiros, não é, enfim, uma especificidade do Correio. Os jornais brasileiros, por características históricas, são jornais das classes A e B, porque são as classes que têm acesso, enfim, que podem comprar jornais ainda nesse país. Então, você tem um país dividido, né? Como é que é para vocês falar de educação e aí tratar de educação pública para um jornal que é voltado para as elites, e aí não tem nenhum julgamento de valor nessas palavras, mas, enfim, que tem seus filhos praticamente na escola particular. Se vocês vivem um pouco esse conflito, e aí, pegando carona na pergunta da Gal, se você atribuiria a essa fenda que a gente tem no país, por exemplo, da falta de retorno sobre as matérias de educação, se o público leitor do jornal não lê aquela matéria de educação como uma matéria que lhe diz respeito, porque aquela educação não é a educação com a qual ele precisa lidar no seu dia a dia, porque o filho dele, dela, leitor, frequentam outro tipo de escola. Então, essa cobertura da reitoria realmente acho que foi muito importante, e até porque você tira essa coisa que as pessoas, os saudosistas, insistem em dizer que a juventude de hoje é a política, que a juventude de hoje não quer nada com nada. Não, assim, os universitários ali, eles provaram que eles sabem muito bem. Hoje o cenário é diferente, hoje você tem um contexto diferente, você não vai para a rua pedir democracia esperando que vá um policial atrás te batendo com cacetete. A realidade, graças a Deus, é outra. Mas hoje você tem ali o aluno interessado no cumprimento dos seus direitos ali, hoje acho que a maior briga do brasileiro é contra a corrupção, e os alunos da UNB eles conseguiram mostrar isso muito bem. Então, realmente, ali, e foi uma coisa que movimentou a sociedade toda, não só de Brasília, você vê que o Unifesp também está passando pela mesma coisa, os alunos estão se mobilizando. Tenho as minhas críticas aí por esse movimento, apesar de ter achado legítimo, etc. Eu acho que, às vezes, alguns momentos houve passou-se um pouco do limite, mas, enfim, acho que foi muito importante mesmo, e a gente teve realmente um retorno enorme, talvez esse retorno grande que a gente tenha tido foi pelo próprio inusitado, né, da coisa, você ter não sei quantos estudantes que invadem um prédio da reitoria, né? Então, realmente, a gente teve, e talvez as pessoas tenham acordado um pouco para isso também. Olha que bom, os estudantes eles são participativos, sim, ao contrário do que a gente pensa. Né? Em relação às boas experiências, eu acho que é uma coisa que a gente tem que sempre estar voltando nesse assunto. Eu fiz há 2 meses, eu acho, uma série sobre o compromisso Todos pela Educação, que cada dia a gente tratava de um compromisso diferente, e cada dia a gente tem, não sei se vocês sabem, mas o Correio Brasiliense ele pertence aos diários associados. Então, a gente tem jornal em Minas, tem jornal em Pernambuco, tem na Paraíba, tem no Tocantins. O Nordeste praticamente inteiro a gente tem, no Norte a gente tem o Tocantins, no Sudeste a gente tem o Jornal do Comércio no Rio e tem o Estado de Minas, em Minas Gerais. Então, a gente fez uma parceria com eles, porque eles sempre publicam nossas matérias, os diários publicam, como se a gente fosse uma agência de notícias. Falei, olha, vamos ajudar, então, dessa vez. Vamos pegar boas experiências, cada dia um jornal vai fazer uma boa experiência no seu município, na sua região ali, e para a gente mostrar isso. E foi bem interessante, porque aí a gente mostrou experiências super positivas que aconteciam em lugares muito pobres, de DH baixo, mas que por muitas vezes, aliás, principalmente pela gestão, pelo planejamento pedagógico, se sobressaíam, conseguiam bons índices, conseguiam evitar a evasão, combater a evasão escolar. Aqui em Brasília, eu fiz uma escola, eu acho que de Planaltina, que tinha conseguido praticamente erradicar a evasão escolar com medidas super simples e sempre com esse foco do planejamento, né? Agora, não é suficiente, acho que vale essa sugestão, porque eu acho que a gente sempre tem que mostrar. Né? Mostrar só o lado ruim não interessa a ninguém. É bom a gente mostrar até que, de repente, quem sabe, inspire, né?
outras escolas adotarem esses modelos, que as pessoas saibam também que existem boas coisas sendo feitas no país. A qualidade, a questão da qualidade do ensino, eu acho que essa é a grande dúvida de todo mundo que trabalha com educação. Na quarta-feira, a gente vai publicar no correiobrasiliense.com.br e na quinta-feira, no jornal Correio Brasiliense, uma pesquisa inédita da Unesco, que fez pela primeira vez no país, fez o acompanhamento do compromisso de Dakar, que em 140 países, vocês podem ver que a minha memória não é muito boa, não, eles assumiram em Dakar um compromisso de buscar atingir 6 objetivos comuns, que começa desde ali com o acesso à educação primária, vai até a alfabetização de adultos, são 6 objetivos. Eu não vou poder detalhar muito para vocês essa pesquisa, além da questão do tempo, eu tenho que respeitar o embargo, ela está embargada, então a gente vai poder publicar na internet a partir do dia 30, no dia 1º a gente publica no jornal. E vocês vão ver que o calcanhar de Aquiles do país é a qualidade do ensino, porque foi o que você falou. Você chega ali, primeira série, segunda, terceira, você tem um índice grande de matrículas, e foi o que hoje uma especialista falou para mim. Ela falou, olha, você tem no Brasil a universalização da matrícula, e outras vezes já escutei outros educadores falando, você não tem a universalização do ensino, porque esses meninos chegam, fazem a primeira, segunda, terceira, quarta série, e na quinta série eles evadem. Quando eu fiz essa série lá no Nordeste, do Bolsa, fazendo essa relação Bolsa Família, eu fui chamado para uma audiência pública lá no Senado, né, que os senadores da Comissão de Educação queriam saber exatamente como é que foi feita a série, como que eu tinha, apesar disso tudo estava explicitado na matéria, como é que a gente tinha chegado aos números, se foram todos oficiais. Eles queriam mais detalhes. E aí foram também convidados os representantes do MEC e do MDS. E eles concordaram com a gente. Foi até uma surpresa para mim, porque eu achei que eles iam já chegar na negativa, mas eles concordaram. Realmente é na quinta série que os meninos começam a abandonar. Tem vários motivos para isso. Um deles, na educação pública, a gente tem uma distorção idade séria ainda inaceitável. Geralmente, os meninos chegam à quinta série, e aí vocês vão ver isso nessa pesquisa da Unesco, esse relatório de acompanhamento do Brasil que vai sair, vocês vão ver isso, com o número vai ficar muito mais claro como o menino ali o de 15 anos, ele está ali na quinta série. O menino chega, com 15 anos, a gente já está o quê? No primeiro ano, né, do ensino médio. A maioria dos estudantes do ensino público, aos 15 anos, está chegando à quinta série, né? E nessa fase, e foi uma coisa que eu constatei também, e que aí a coordenadora lá do programa do Bolsa Família concordou comigo, eles chegam sem saber ler nem escrever. Eles chegam à quinta série com 15 anos, essa é uma média mesmo, sem saber ler nem escrever. Ou então, se sabe ler e escrever muito do básico. O que esses meninos pensam? E que, cá para nós, eu pensaria também, eu acredito que todo mundo. Eu estou com 15 anos, não vou mais receber o Bolsa, agora já vai ter essa extensão até os 17. Eu não tenho motivo nenhum para continuar na escola, eu estou com 15 anos, eu tenho que trabalhar. Aí eles saem. Então, uma coisa que a gente constatou nessa série, que foi muito triste, a gente escutou muita gente, era os meninos falarem assim, meu sonho, que a gente vê aqui, né, você pergunta para um menino da classe média, você é médico, você é modelo, você é isso, você é aquilo. Os meninos, não, meu sonho é cortar cana no Nordeste, em São Paulo. Né? Aí você tem essa constatação, e o próprio MEC, o MDS, eles admitiram, eles falam, não, isso é verdade. O grande atrativo do jovem pobre hoje, principalmente das regiões Norte e Nordeste, é atingir ali a maioridade para cortar cana no Nordeste. Muitos, ainda que sejam menores de idade, vão, porque existe todo um esquema irregular aí nesse comércio, né, nessa coisa da cana, que já é outro assunto. E aí você realmente vê que a falta de qualidade do ensino é o calcanhar de Aquiles, a educação. Eu fiz uma entrevista ping-pong com o ministro para essa série do Todos pela Educação, e que ele admite isso, embora ele caia numa contradição, assim, que até me deixou num certo mal-estar com o menino, porque ele falou muito sobre a qualidade da educação, que estava melhorando muito na educação pública, etc. Aí eu perguntei para ele se os filhos dele estudavam escola pública, e ele disse que não. Aí eu perguntei... Aí eu perguntei para ele, mas, ministro, por que a escola pública o senhor está falando assim, do jeito que hoje está? O senhor colocaria seus filhos? Colocaria.
Não teve compensação, mas então por que o senhor não coloca? E nessa hora, eu não contive, eu comecei a rir. Porque assim, o Haddad, ele é excelente, ele tem uma retórica, assim, ele fala, ele te coloca no chinelo. Ele tem resposta para tudo, né? O que é muito bom, o ministro da Educação tem que ser firme mesmo, ele é uma das pessoas cotadas aí para ser candidato à presidência do país, isso aí dos bastidores, né? Ele é uma pessoa que tem uma presença muito boa. E aí, mas só que como eu cubro educação, muito eu conheço as respostas dele. E ele estava assim ganhando de mim 10-0 na entrevista inteira. Eu, ai meu Deus do céu, vou voltar para o jornal com as respostas de sempre. Aí quando ele falou isso, me deu assim uma agonia, e eu falei, e eu aguentei, comecei a rir, o que foi uma falha enorme minha, porque a gente não pode, né, fazer esse tipo de coisa. Imagina, um desrespeito com o ministro de Estado. E aí eu começo a rir, aí ele ficou todo sem graça, ele se embananou todo. Tem essa gravação até hoje. O ministro se embananou todo na hora de responder. Ele veio, não, é porque a gente coloca o filho na escola mais próxima da casa, a escola mais próxima da minha casa é particular e não sei o quê. E foi. E ele ficou com a cara meio feia para mim durante alguns dias, mas depois voltou ao normal, que ele é muito legal. Assim, isso aí não há como negar. Ele é muito bom. É muito bom trabalhar com essa equipe do MEC hoje. E, enfim, mas ele admitiu nesse ping que não tem nem como não admitir, né, que o problema hoje é a qualidade. Agora, o governo está buscando? Tá. Está buscando resolver esse problema? Tá. O PDE, eu acho que é um exemplo muito interessante de como se está buscando, porque o PDE ele não vai focar ali só uma questão. O PDE ele vai englobar todos os problemas que têm a ver com a educação. Porque o problema do transporte público tem a ver com a qualidade da educação. A formação óbvia, a formação do professor tem a ver com a qualidade da educação. E o PDE, eu acho que contempla bem isso, né? E esse relatório da Unesco, que a gente vai publicar, ele diz isso, que as políticas públicas brasileiras elas estão buscando, mas é um processo. Eu nem gosto de falar isso porque se fala muito no governo isso de dívida histórica, não sei o que, nós temos uma dívida histórica, mas é verdade. É uma dívida histórica que o Brasil tem. A educação sempre foi muito elitista, se não me engano, até década, professores da história da educação vai me corrigir aqui, acho que até década de 70 você tinha o exame de admissão ao ginásio, né? A partir da década de 70 que acaba esse exame de admissão. Então, só os melhores tinham acesso, né? Agora você tocou no assunto, né? Você fala sobre aquele caderno que você fez no semestre passado, minhas alunas estão ali, aquelas reportagens todinhas, não é, sobre a educação no país. Nós estudamos em História da Educação e eu tive alunas que ficaram emocionadas dentro da sala de aula ao ler, né? Ali a Márcia, né? Que leram, nós trabalhamos, né? Agora, é o PDE, né? Você falou da qualidade. O que é qualidade? Não, é um conceito abstrato, né? Você falou da formação dos professores. Tá? Como é que estão se formando os professores? Quem são esses professores? E está sempre associado, também atrelado a um plano de carreira, né? Então, tem tudo isso, né? Se atrela tudo à economia, né? Então, tem o problema, né, da economia do país. Você não pode falar de educação sem não atrelar a economia do país, né? Então, como é que fica? Me diz. Vamos chamar o Haddad aqui. Mas, então, eu acho que o Fundeb também, ele, apesar de ainda não ser ideal, o Fundeb também, como fala da valorização dos professores, essa luta, né, pela definição de um piso digno, ao menos digno, para o ensino público, para os professores, eu acho que são, assim, não, está longe do ideal, tá, mas a gente já vê uma movimentação nesse sentido. E aí eu acho que o papel da sociedade civil foi muito forte em tudo em relação ao Fundeb, né? Até a inclusão da criança de até 3 anos, né, no Fundeb, que não estava previsto, né? A inclusão da creche no Fundeb não era previsto. Houve uma movimentação muito forte da sociedade civil, como está havendo, como houve da desvinculação dos recursos da União e como está havendo agora em relação à valorização do magistério, né? No Brasil, o ensino melhorou a partir das reivindicações da sociedade civil. Isso é um movimento que parte da sociedade civil. A sociedade civil não se movimenta, se ela não reivindica nada, não sai nada, né? Eu acho que a gente entra um pouco nessa segunda questão. Né? Eu acho que a gente entra um pouco nessa segunda questão. Tudo
depende da movimentação da sociedade. O doutor Célio da Cunha costuma falar, infelizmente, educação não rende voto, e é verdade. Né? Você vê promessas de mundos e fundos, educação fica ali em segundo plano, porque não rende votos. E por que não rende votos? Porque você vê que a sociedade ainda não acordou para a importância que a educação tem. Porque a educação ela não é só ali, você faz a prova, tira 10 e passa de ano. Educação tem relação com absolutamente tudo. Se vocês pegam o índice, esse relatório o Atlas de Desenvolvimento Humano do PNUD, e você sabe usar ele ali, você faz uma relação de escolaridade com renda, escolaridade com saneamento básico, escolaridade com mortalidade materna. Você vai ver que a educação está ligada a todos esses fatores. Acontece que a sociedade não parece que acordou para isso. Você tem a sociedade civil organizada, que são essas ONGs, esses movimentos, mas você vê os próprios pais de alunos não sabem cobrar. Você vê assim uma constatação que vários educadores já fizeram em entrevistas que eu fiz com eles, é o seguinte: a educação antigamente no Brasil era tão restrita que hoje o pai e a mãe, menos esclarecidos, só de ter o seu filho matriculado na escola, já acha que o governo está fazendo um grande favor. Então, assim, nossa, que bom que ele está matriculado. O resto não interessa. Se o menino está repetindo 3, 4 vezes, porque meu filho é burro. Eu escutei isso já várias vezes. Esse menino é burro, não entra nada na cabeça dele, não. Sabe? Você não questiona por que o professor está faltando tanta aula. Sabe? Por que a violência... A violência tem a ver com isso, a violência tem a ver com a evasão, e as pessoas parecem que ainda não acordaram para isso. E, realmente, eu acredito que... ainda não tinha pensado nisso, mas agora que você falou, eu acho que pode ser muito isso, sim, do caso do retorno, da falta de retorno que a gente tem para as reportagens de educação. Pode ser isso mesmo, porque a gente tem um público classe A e B, e uns leitores classe A e B, que talvez não se vejam ali. Conflito dentro da redação eu nunca tive. Graças a Deus eu tenho uma abertura muito grande para fazer essas matérias. E, assim, já tive, sim, em outras ocasiões. Né? Já tive problemas ali, até de uma autocensura em outras ocasiões, mas nada assim também tão grave. Mas, em relação à educação, em estar mostrando uma realidade que não é necessariamente a dos nossos leitores, eu nunca tive, pelo contrário, a gente tem um estímulo a isso. Essa viagem que eu fiz para o Nordeste não foi barata, eu apresentei um orçamento alto para a redação e, assim, quando o diretor de redação viu a pauta, viu do que se tratava, ele assinou embaixo e falou, pode ir, sabe? Isso acontece com todos os repórteres que apresentam boas pautas lá para o jornal. Então, assim, nunca tive, mas eu acredito que sim, acho que tem a ver, sim. Agora, eu acho que a gente, até por isso, acho que a gente tem que insistir mais, porque, assim, o pai do menino da classe média, ele não tem que achar que o filho dele é especial e o importante é o ensino que o filho dele está recebendo, não. Ele tem que pôr na cabeça dele que a educação básica, o filho dele pode não estar estudando ali na escola pública, pode ter acesso a uma escola particular cara, mas que a maioria dos brasileiros depende daquela escola e que isso vai ter reflexo para tudo, inclusive para a criminalidade. Não porque essa relação, porque pobre é criminoso de jeito nenhum, mas eu já fiz uma matéria de uma pesquisa muito interessante, que foi feita pelo IPEA, o Dr. Serguei, que é um pesquisador maravilhoso, e que ele mostra isso. Ele conseguiu provar que onde existe maior evasão escolar, o índice de criminalidade é maior, porque é até uma coisa meio lógica, mas ele prova por números e estatísticas, porque é melhor que a criança, o adolescente esteja na escola, ainda que a escola seja a pior do mundo, porque a escola, ela bem ou mal, ela vai ter aquela noção de hierarquia, respeito, etc., do que ele esteja na rua e não porque está na rua, mas porque ele não vai ter esses valores. Então, a classe média, a classe alta, as pessoas têm que ter essa consciência de que a educação é fundamental para o desenvolvimento do país e que isso inclui, e, aliás, não só inclui, isso principalmente diz respeito à educação pública. Então, acho que essa observação que você fez foi muito interessante e só me estimula cada vez mais fazer mais matérias para que a elite leia e saiba o que está acontecendo ali do lado. Pois é, Paloma, a gente se coloca à disposição para colaborar com você e com o teu trabalho. Viu? Paloma, eu gostaria de convidar, assim, você está aqui até essa altura da noite, para ficar mais 10 minutinhos com a gente e
assim, assistir um clipezinho de matérias que foram feitas pelo pessoal do 7º semestre. A Tatiana vai explicar muito rapidinho, como é que foi feito, o que foi feito e qual o objetivo. Na verdade, a Paulo me procurou, pediu que eu fizesse um recorte de matérias de alguma revista. Eu optei pela Veja, teve duas matérias da Isto É e da Época, e eu fiz um recorte. É um clipping, é um recorte de matérias mesmo. Na verdade, é só isso, só para ressaltar tudo que falou da educação, de junho de 2007 a abril de 2008. Então, foram todas as reportagens que saíram referente à educação. Isso. Então, o trabalho de pesquisa que o grupo fez que traz para a gente a memória, talvez, das maiores manchetes do último ano. Por favor, vamos soltar aí.